Se você precisasse avaliar a sua empresa hoje, provavelmente a primeira pessoa que viria na sua cabeça seria o seu contador. E pode fazer bastante sentido, porque ele conhece ali profundamente os números que passam pela sua contabilidade e acompanha há anos a realidade fiscal e patrimonial da sua empresa. E é exatamente por isso que ele pode ser a pessoa errada para fazer o valuation da sua empresa. Talvez você já tenha passado por uma situação assim ou conheça alguém que passou, onde ali dois sócios decidem se separar ou uma empresa precisa ser avaliada por causa de um divórcio e de repente surge ali uma grande discussão sobre quanto aquela participação realmente vale. E de um lado, alguém vai apresentar ali o cálculo feito com base nos dados contábeis e diz: ó, esse foi o valor apurado. Mas do outro lado, o outro sócio vai responder: mas a nossa empresa é lucrativa, a nossa marca é bem conhecida, nós temos bons clientes, nosso faturamento cresce todo santo ano e a empresa continua tendo muito potencial. Ela não pode valer só isso. E é justamente aí que a disputa começa. E muitas vezes acaba na justiça. Porque um lado, na verdade, está olhando para o patrimônio registrado. E o outro lado está olhando para o valor econômico e quanto a empresa de fato gera de retorno e ainda pode gerar. E são duas visões diferentes de valor sendo colocadas ali na mesma discussão. E essa é uma dor de cabeça que poderia ter sido pelo menos reduzida bastante ou até resolvida totalmente antes de começar e de uma maneira extrajudicial ou amigável, se as partes tivessem definido o critério correto e realizado uma avaliação independente. Mas fica até o final, pois eu darei dicas valiosas. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 principais motivos que a avaliação feita pelo seu contador pode acabar te prejudicando bastante. Isso pode acontecer em uma venda de empresa na hora de comprar a parte de um sócio que está saindo, num divórcio ao procurar um investidor ou até mesmo em uma disputa judicial. E antes de continuar, eu quero deixar bem claro que eu estou falando daquele contador que acompanha a sua empresa no dia a dia, que cuida da parte contábil, envia as declarações, apura os impostos e emite os balanços. Ou seja, eu não estou generalizando a categoria. E antes que você pense que esse é um vídeo contra os contadores, muito pelo contrário, não é. No final eu vou te mostrar qual que é o papel do seu contador num valuation bem feito, e ele é bem mais importante do que você imagina. Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutech, uma plataforma com foco em valuation de pequenas e médias empresas e também sou especialista em valuation de ativos. Vamos começar então. O primeiro motivo para não fazer o valuation com seu contador é puramente técnico e talvez seja o motivo mais importante de todos. O seu contador, ali em termos gerais, domina mais a parte contábil ou patrimonial. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você pedir para ele calcular quanto que a sua empresa vale, provavelmente ele vai usar a ferramenta que ele domina melhor, que é o balanço patrimonial. Afinal, esse é o instrumento mais próximo que ele tem da rotina contábil tradicional. E aqui cabe um disclaimer bem importante. Obviamente existem contadores especializados em valuation, mas a verdade é que a grande maioria dos contadores que faz a contabilidade de pequenas e médias empresas não atua especificamente nessa área. Feito o devido alerta, então, vamos voltar ao raciocínio do balanço patrimonial. Explicando então de uma forma mais simples, lógica, é a seguinte: ele pega os ativos, subtrai os passivos e ele chega então ao patrimônio líquido. E a grosso modo, esse poderia ser o valor da empresa. E à primeira vista, até pode ser lógico. Mas mesmo quando se parte ali de um patrimônio líquido ajustado ou em uma apuração de haveres, de um balanço de determinação, o resultado pode simplesmente não coincidir com o valor econômico que seria usado em uma negociação normal de compra e venda no mercado. Isso acontece porque cada metodologia responde a uma pergunta diferente. Em situações reais de compra e venda de empresas, o negócio geralmente é analisado pela sua capacidade de gerar retorno
retorno para quem compra. Ou seja, quem compra quer saber quanto que aquela empresa poderá gerar de riqueza ao longo dos anos. E já quem está saindo da empresa quer entender de quanto está abrindo mão. E em muitos casos o balanço patrimonial não consegue mostrar isso. O problema é que o valor de uma empresa geralmente não está apenas naquilo que aparece como ativo no balanço, por exemplo. Ele está principalmente na capacidade que o negócio tem de gerar retorno para os sócios daqui para frente. E uma empresa operacional e que vai continuar com as suas atividades, o valor costuma estar muito mais ligado à capacidade de gerar resultado e caixa no futuro do que meramente os ativos registrados contabilmente, ainda que ajustados a preço de mercado. Vamos imaginar então uma empresa de serviços ou uma empresa que possui bem poucos bens físicos e pelo método patrimonial essa empresa pode valer muito pouco. Mas se essa empresa tem ali contratos recorrentes, uma boa carteira de clientes, uma marca reconhecida e que gera lucro todo exercício, essa empresa pode valer muito mais do que aparece ali no balanço. Mas também, para ser justo agora, em alguns casos, o contrário também pode ser verdadeiro. E empresas ali como holdings patrimoniais, empresas imobiliárias, alguns negócios em liquidação, ou empresas que são muito intensivas em ativos fixos, podem ter um valor muito mais ligado ao patrimônio do que à geração de resultado. Mas o problema é que o método patrimonial pode não capturar adequadamente ali o valor econômico da marca, da carteira de clientes, da capacidade de gerar resultado no futuro e do próprio potencial da empresa. E isso acontece porque o balanço patrimonial não foi feito para medir o valor econômico real de uma empresa. Agora, atenção, porque aqui entra um detalhe muito importante que não é muito comentado por aí. O método de avaliação também depende da situação. E numa eventual venda, na entrada de um investidor ou na hora de comprar a parte do seu sócio, o mercado geralmente olha para o valor econômico da empresa, muitas vezes calculado pelo método do fluxo de caixa descontado. Mas em uma disputa judicial entre sócios, se o contrato social não trouxer uma metodologia específica, o critério tende a seguir uma lógica mais patrimonial, apurada por meio de um balanço de determinação. Só que o curioso é que muitas vezes é justamente essa lógica patrimonial que acaba criando disputas e brigas entre os sócios. E isso acontece porque, em muitos casos, esse critério dificilmente consegue chegar a um valor realmente justo para a empresa, capaz de refletir a sua realidade econômica. E no Brasil, por ser um país atrasado em muitos assuntos, o judiciário tende a seguir essa lógica patrimonial como padrão quando o contrato social não prevê outro critério. E além disso, discutir esse tipo de questão na justiça costuma ser caro, demorado e desgastante. Por isso, na maioria dos casos, pode ser muito mais vantajoso para ambas as partes buscar um acordo extrajudicial antes de tentar a sorte em um processo judicial. Em outros países, especialmente em disputas societárias ou até em casos de divórcio envolvendo participação de empresas, os tribunais podem admitir o uso de outras metodologias de avaliação. E no fim, esse é mais um daqueles casos em que a prática jurídica nem sempre acompanha a lógica econômica do negócio ou a de mercado. Enfim, é só o Brasil sendo Brasil. Portanto, o método faz muita diferença na hora de avaliar uma empresa. E até pode ser que seu contador diga que ele sabe utilizar outros métodos de valuation. Mas aqui existe um outro ponto importante que precisa ser considerado. E o segundo motivo não é tão técnico como o primeiro, mas é de igual importância. O seu contador provavelmente está com você há muitos anos e muito possivelmente continuará ao seu lado por mais um bom tempo. Ele emitiu as suas guias, ele apurou seus impostos, fechou seus balanços e acompanhou a sua empresa em momentos de crise e de crescimento. E é justamente essa
proximidade que à primeira vista pode parecer que é a maior vantagem dele. Só que quando falamos em valuation feito de forma séria e profissional, essa proximidade pode se tornar um problema. Ela pode criar uma ameaça à objetividade do trabalho e principalmente a percepção de independência da avaliação. Afinal, o fato do seu contador prestar serviços recorrentes para sua empresa cria um vínculo profissional contínuo, e esse vínculo pode gerar questionamentos sobre a imparcialidade do valuation. E isso também aumenta o risco de viés e também a chance da outra parte questionar o resultado da avaliação. O ideal é que o profissional responsável pela avaliação não tenha proximidade com nenhuma das partes. Isso ajuda a preservar a imparcialidade, reduz questionamentos sobre o resultado e permite que o valuation seja feito de forma verdadeiramente independente. O que geralmente acontece nesses casos é que a outra parte, ao analisar o valuation, pode perder a confiança na avaliação. E isso pode acontecer, por exemplo, se você estiver vendendo a empresa e o valuation parecer otimista demais. Ou se você estiver comprando a parte do seu sócio, mas quem contratou o contador e mantém a relação com ele é você. E em situações assim, antes mesmo de atacar o cálculo, o advogado da outra parte provavelmente vai questionar o vínculo entre o avaliador, que é seu contador, e uma das partes envolvidas. E aqui está o ponto central. A credibilidade de quem assina o valuation impacta bastante a percepção sobre a avaliação. Afinal, esse documento pode ser analisado por um comprador desconfiado, por um investidor ou advogado criterioso, por um banco ou, em alguns casos, até por um juiz. E em muitas situações pode surgir uma pergunta que eu já ouvi diversas vezes. Mas quem fez essa avaliação não foi o próprio contador da empresa? E a independência não é um mero detalhe burocrático. Ela é parte da credibilidade do valuation. E quando essa independência vem acompanhada de qualidade técnica, o número deixa de ser apenas uma estimativa básica e passa a se tornar uma ferramenta importante de negociação. Agora, indo então para o terceiro motivo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você deixaria ali o seu médico de confiança, aquele que atende a sua família há anos, um clínico geral experiente, fazer uma cirurgia no seu coração, por exemplo? Porque afinal, ele também te conhece há anos. Ele tem todo o seu histórico e já analisou vários dos seus exames. Ainda assim, eu tenho certeza que você procuraria um especialista. E provavelmente ele também recomendaria isso. E com o valuation da sua empresa deveria ser a mesma coisa. E eu preciso ser bastante justo numa coisa aqui. O problema não é a falta de competência do seu contador. O ponto que eu estou falando aqui é a formação específica e a prática recorrente que transforma ele num especialista. E pela própria definição da palavra especialista, especialista é o profissional que se dedica a uma determinada área, onde aprofunda seus conhecimentos nela e atua com frequência naquele tipo de problema. A formação contábil prepara o profissional para registrar, classificar e demonstrar o que aconteceu dentro da empresa, e ela faz isso muito bem. Mas a avaliação de empresas é uma outra disciplina, com uma lógica bem diferente. E existe um segundo fator aqui que talvez pese ainda mais: a repetição. O cirurgião cardíaco é bom no que ele faz porque ele opera toda semana. O especialista em valuation de empresas é bom pelo mesmo motivo. Ele avalia empresas com muita frequência e ele já acompanhou diversas negociações. Sabe como estruturar uma avaliação bem feita, entende quais pontos costumam ser questionados em uma negociação, em uma perícia ou até em um processo judicial. O seu contador muito provavelmente avalia uma empresa ou outra de vez em quando. Isso quando ele faz esse tipo de trabalho. E em qualquer profissão, a diferença entre quem faz algo ocasionalmente e quem faz aquilo
todos os dias aparece diretamente no resultado. Agora, se você chegou até aqui, pode estar pensando, então o contador vai ficar de fora do processo? E a resposta é o contrário do que você imagina, porque a verdade é essa: na maioria dos casos, não existe valuation sério sem a participação do contador, porque a grande maioria das avaliações parte de um só lugar: os números da empresa. E eu estou falando ali de documentos contábeis, balanços, demonstrações de resultado, histórico de faturamento e outras informações. E quem organiza e produz boa parte desses dados? O seu contador. E é claro, quando falamos aqui de pequenas e médias empresas no Brasil, nem todos os documentos contábeis refletem a realidade. Mas isso não é necessariamente culpa do contador. E se for esse o caso, existem formas de contornar isso num eventual valuation. Então, o papel do seu contador num valuation é garantir que a matéria-prima da avaliação seja ali bastante sólida e precisa. E o papel do especialista é transformar essa matéria-prima em valor, em números, com o método certo, para a finalidade certa e com uma assinatura independente. E um não substitui o outro. Na verdade, um precisa do outro. Tanto é que os melhores contadores que eu conheço fazem exatamente o que um bom clínico geral faz. Quando o assunto é avaliação, eles encaminham o cliente para um especialista que eles confiam, porque isso vai proteger o cliente deles. E isso também, de outra forma, vai proteger o trabalho deles. Então vamos responder a pergunta do título: o seu contador deve fazer o valuation da sua empresa? Se ele for de fato especializado em avaliação de empresas e esse é o trabalho diário dele, sim. Caso contrário, não. E se você precisa fazer o valuation da sua empresa, eu vou deixar o link na descrição para você entrar em contato com a nossa equipe. E caso você prefira fazer a avaliação por conta própria pela nossa plataforma, também vou deixar um cupom de desconto para você experimentar. O link também vai estar na descrição. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.